Olá, sou Alisson Roberto, professor de Química Geral. Vamos para o estudo da tabela periódica dos elementos químicos. Nela é organizado todos os elementos químicos no qual eles se unem para a formação de substâncias. Tabela periódica moderna. Ela é organizada por Moseley, organizou obedecendo a carga nuclear. Olhe só para essa tabela. Ela é encontrado todo tipo de elemento químico no qual é conhecido atualmente. A sua organização é dada de acordo com o número atômico, o número de prótons existente no núcleo do átomo. Olha só para esse átomo. Ele é constituído de uma eletrosfera, onde tem os elétrons, um núcleo atômico, onde é encontrado os prótons e os nêutrons. O núcleo, onde concentra toda a massa do átomo, é existente os prótons. De acordo com esse próton, é que vai localizar o elemento químico na tabela periódica. Por exemplo, se um elemento ele só tem um próton no seu núcleo, ele vai ser o primeiro elemento da tabela. Um elemento que tem número atômico 2, então ele vai ser o segundo elemento químico da tabela periódica. Com o número atômico 3, ele já vai se localizar como o terceiro elemento químico da tabela periódica, e assim sucessivamente. Mas para que a gente estude a tabela periódica, num processo formativo evolutivo, a tabela periódica não era na antiguidade o que se tem hoje. Então vamos estudar um processo histórico. A tabela periódica ela foi formada pela primeira vez organizados de 3 em 3 elementos de acordo com as propriedades químicas e físicas desse elemento. Já se conhecia as massas, como por exemplo, ela foi montada por Dauphernier. Uma outra tabela periódica mais avançada um pouco foi o parafuso telúrico. Ele foi organizado de acordo com os elementos se sobrepõem em forma de um parafuso, em que as roscas ele determinaria a posição de um elemento químico Um outro modelo de tabela periódica formada, passando-se por um processo evolutivo, um processo histórico, foi a lei das oitavas de Newland, onde que os elementos se organizam de 8 em 8. Era um bloco, e esse bloco existia as colunas, com os elementos químicos conhecidos na época. Obedecendo às propriedades, as colunas eram formadas obedecendo às propriedades químicas desses elementos. Um outro modelo de tabela periódica, organizado pelo russo Mendeleev, ele organizou obedecendo à massa atômica. Uma grande descoberta que Mendeleev fez foi que, quando ele fez a organização desses elementos, de acordo com a sua massa atômica, ele percebeu a falta de alguns elementos químicos que não era conhecido na época. No entanto, ele preveu
que esses elementos químicos que estavam faltando na tabela periódica montada por ele existiam na natureza. E a ciência deveria ir localizá-los. Entre esses elementos seria o gálio e o germânio. Portanto, ele preveu a existência de elementos ainda não existentes na época, como o gálio e o germânio. Tabela periódica dos elementos químicos, modelo símbolo dos elementos. Cada elemento químico ele é constituído de um núcleo, um próton, um nêutron, né? Isso são os modelos atômicos, prótons, nêutrons e elétrons. Mas eles são representados por símbolos. E essa simbologia ela pode ser formada por uma letra maiúscula só, uma maiúscula e uma minúscula, em que a simbologia, para a gente que estuda a química, você consegue, através do símbolo, decifrar de qual elemento químico a gente está se falando. Olha, a tabela periódica, ela quando montada completamente, tá, ela se apresenta como várias informações diante daquela tabela. Então fica muito difícil de se estudar ela em uma única etapa. Então, o melhor método de estudar a tabela periódica é você fazer uma montagem da tabela de acordo com a informação no qual a gente quer repassar. Como, por exemplo, essa tabela periódica agora montada, tá? Ela é mapa de relevo da tabela periódica dos elementos, modelo período. Ela está fornecendo as informações dos períodos no qual a tabela periódica constitui. Por exemplo, o primeiro período ele é muito curto, só contém apenas 2 elementos, o hidrogênio e o hélio. O segundo período, que são as linhas, né? Isso são as linhas, os períodos são as linhas da tabela. Ele é muito curto, só tem 8 elementos químicos. O terceiro período, curto também, tem 8 elementos químicos. O quarto período, ele é um pouco mais longo, já constitui de 18 elementos químicos. Quinto período, um pouco longo também, tem 18 elementos químicos. Uma outra informação fornecida também pela tabela periódica são as famílias, tá? Então agora, nesse slide, a gente vai ver um modelo de tabela periódica representado pelas famílias dos elementos químicos. Família 1A, que são as colunas, o slide anterior representava os períodos. Agora nós estamos estudando as colunas da tabela periódica. Família 1A, eles são chamados de metais alcalinos. Eles são todos elementos metálicos. E eles são alcalinos porque ele tem a propriedade de formarem bases. O segundo período da tabela periódica, eles são chamados de metais alcalinos terrosos. Essa coluna situada entre a família A, ela já é chamada de elementos de transição. A terceira família, ou família 13, já estamos diante da terceira família da tabela periódica, é a família do boro, porque o boro ele é o primeiro elemento químico dessa família. Família 4A, família do carbono. Família 5A, família 15, viu? Família do nitrogênio. Família 6A, família dos calcogênios, a família do oxigênio, certo? Família 7A, família dos metais, família dos halogênios, perdão.
tem como o primeiro elemento o flúor. E a família 18, ou família 8A, é a família dos gases nobres. Todos esses elementos da família 18, realmente eles são gases, tem como o primeiro elemento o hélio. Das informações obtidas na tabela periódica, eu montei uma segunda tabela, uma terceira tabela aqui já, no qual ela fornece uma propriedade química dos elementos que é sobre o seu caráter. Esse é o modelo, tabela periódica, propriedades dos elementos. Os elementos desse bloco completamente amarelo, todos eles são metais, certo? Exceto o hidrogênio, que ele dependendo de com quem ele estiver combinado, ele muda a sua propriedade para metal ou ametal. Esses elementos do bloco em azul claro, eles são chamados de ametais. A significa não, metal. Eles são não metal, eles não têm a propriedade de um metal. Realmente, por exemplo, eles não são condutores de eletricidade. Já os metais, sim, eles são excelentes condutores de eletricidade. Eles têm uma propriedade com eles, os metais, de assumirem cargas elétricas positivas. Já os ametais têm a propriedade de assumir cargas elétricas negativas. Tem outros elementos desse bloco em vermelho que ele é chamado de semimetais. Ele dependendo da situação, ele se comporta como um metal ou como um ametal. Ele é uma situação intermediária para metais e ametal. A gente já viu também em outra aula que os elementos químicos eles se dispõem de umas camadas eletrônicas. As camadas eletrônicas, no qual as camadas eletrônicas elas são formadas pelos elétrons. O próprio nome já diz. A gente tem um núcleo, onde que esse núcleo, após o núcleo, nós temos as camadas eletrônicas. Essas camadas 1, 2, 3, né? E dentro dessas camadas a gente ouviu falar que tem uma área definida que a gente chama de subníveis. Esses subníveis, eles são S, P, D e F. Eles são o que são esses subníveis? É uma determinada região aqui no átomo onde você encontra os elétrons. E a partir daí a gente faz uma coisa chamada de distribuição eletrônica. Através dessa distribuição eletrônica, que ele é um gráfico, a gente consegue determinar a localização de um dado elemento químico. E essa localização, ela depende no qual a quantidade de elétrons do subnível S, P, D e F. Então, quando a gente faz essa distribuição eletrônica, o encerramento da distribuição, ele encerraria em subníveis S, P, D e F, o qual os elementos químicos que encerram a sua distribuição em S, eles estão nesse bloco em amarelo escuro. Os elementos que encerram a sua distribuição em P, eles estão localizados nessa área em amarelo escuro. Os elementos que têm como sua distribuição eletrônica encerrada em D, eles se localizam nessa área em roxo. E os elementos com sua distribuição eletrônica encerrado em F,
eles ficam localizados nessa área em verde. Representando aqui, olha só, a distribuição eletrônica dos elementos químicos, olha só, sempre encerrada em S, está localizado nessa coluna 1, 2. Em P, os elementos ficam nessa área em verde. Em D, os elementos ficam nessa área amarela. E em F, os elementos químicos se localizam nessa área em roxo. Distribuição eletrônica dos elementos representativos. Olha só, família 1 e 2, você tem como encerrar como subníveis S1 e S2. S1 é para a família 1. Quando eu encerro a distribuição eletrônica em S2, eu posso afirmar que o elemento é da família 2. Quando eu encerro a distribuição eletrônica em P1, ele é da família 3. Olha só, se eu somar 1 mais 2, 3. Se eu encerrar a distribuição eletrônica em P2, então P mais S2, 2 mais 2, 4, da família 4. Se a distribuição eletrônica encerrar em P3, logo eu já vou ter que passar pelos subníveis S2. Então, se eu somar 3 mais 2, 5. Logo, ele é da família 5, ou família 15, certo? Já que são 18 colunas, 18 famílias na tabela periódica. Se a distribuição eletrônica encerrar em P4, eu já tenho passado por o subnível S2. Então, se eu somar 4 mais 2, 6. Logo, o elemento da família 6 ou família 16. Se eu encerrar a distribuição eletrônica em P5, se eu somar 5 mais S2, mais o 2 do subnível S2, vai ser igual a 7. Logo, o elemento é da família 7 ou 17. Sempre que a distribuição eletrônica se encerrar em D1, se eu somar 1 mais 2 do subnível S2, eu vou ter uma família 3. Se a distribuição eletrônica encerrar em D2, 2 mais 2 do S2 vai ser igual a 4. Logo o elemento é da família 4. E assim segue a regra para todos os elementos do bloco D. Essa está uma tabela periódica de cátions e ânions. Ela é a carga dos elementos químicos. Cátion, um íon, um elemento químico, ele se comporta como um íon. O átomo, ele é neutro, que ele não apresenta carga, nem positiva e negativa, e a partir desse átomo neutro, ele chega a ser um íon. O íon cátion ou o íon ânion. O cátion é o elemento químico quando ele apresenta carga positiva. E o ânion é quando o elemento químico assume carga negativa. Então, isso a gente chama de íon. E essa tabela periódica, ele demonstra a tendência do átomo que ele tem quando assume uma carga. Todos os elementos químicos metais, eles têm essa tendência de assumir carga positiva. Já os ametais têm a tendência de assumir carga negativa. Logo, portanto, os elementos da família 1 tendem a assumir carga mais 1. Os elementos da família 2 tendem a assumir carga 2 mais. Os elementos da família 7 têm a tendência de assumir carga menos 1. E assim segue como os elementos ametais, eles têm realmente essa tendência de assumir cargas negativas. Tabela periódica, modelo raio atômico. Olha, os elementos químicos, eles têm realmente
um diâmetro, uma espessura, tudo bem? Essa espessura do átomo, ela aumenta de acordo com a quantidade de camadas eletrônicas. A gente já viu que a tabela periódica ela é formada por período. Esse período 1, 2, que vai até 7, ele lembra a camada eletrônica. Tudo bem? Logo, o elemento do primeiro período ele é constituído de uma única camada eletrônica. O elemento do segundo período ele já tem duas camadas eletrônicas. Todos os elementos do terceiro período da tabela, ele já tem a terceira camada eletrônica e assim segue para até a sétima camada eletrônica no máximo que um átomo pode ter. E à medida que essa camada eletrônica ela vai aumentando, isso vai determinando também um maior volume para o átomo, tá? Um maior raio para o átomo. O que é o raio? A medida do centro até a circunferência, até a extremidade da circunferência. Isso é o raio. E ele aumenta à medida que vai aumentando o número de camadas. Tudo bem? Vou encerrando a aula. Módulo 1, tabela periódica com raio atômico. Bons estudos.